Estamos de volta. Terminada a consagração, o sacerdote realiza ou recita também cadencialmente, com atenção, com fervor, as orações do oferecimento do sacrifício a Deus. Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e aí deveriam ir também os nossos oferecimentos pessoais, de cada um de nós e de toda a igreja e de toda a Assembleia e de toda a humanidade. Vem um pedido para que a manducação daquele corpo e daquele sangue nos una num só corpo, pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo. Logo em seguida, uma oração em prol da igreja, sempre com o Calvário reatualizado ali em cima. Sempre. Oração pela igreja, pelo Papa, pelos bispos, pelo clero. Pelos fiéis defuntos. E, em primeiro lugar, por todos os filhos de Deus e por toda a humanidade. Vem logo a seguir o momento dos defuntos. A igreja nunca se esquece dos defuntos. Quer na oração eucarística, qualquer uma, quer no ofício divino, sobretudo nas vésperas, que os sacerdotes deveriam recitar todos os dias. Agora, coisas que o padre, o celebrante, não deve fazer. Em primeiro lugar, ficar olhando curioso. Ao mesmo tempo que fala, sobretudo se tem a oração de cor já sabida na cabeça, ficar olhando curiosamente para o povo. Sabe, meio distraidamente também, olhando para o povo. Muito menos fixar os olhos em alguma pessoa. Muito menos, certo? Agora, os gestos devem ser bonitos e bem feitos. Quando na oração eucarística 1 se diz, elevou os olhos ao céu, eleve os olhos ao céu também. Eleve. Não precisa demorar, é levantar padre, e pronto. A oração eucarística, toda ela, é de cunho estritamente objetivo, isto é, o padre não pode acrescentar nada que não esteja nela. Por exemplo, no próximo domingo vamos viver, exemplo, o dia da festa do nosso padroeiro. Sobretudo no interior, a festa do padroeiro é um momento muito solene na comunidade. Então, nada pode ser acrescentado à oração eucarística, mesmo com estas datas comemorativas. Nada. Nós não podemos e não devemos privatizar, ainda que a fins de pastoral, privatizar alguma coisa que é eclesial e se celebra no mundo inteiro. Sabe? Uma vez eu também dei um conselho num retiro a padres que faziam isso, de boa fé, privatizavam a missa. A oração eucarística não deve ter nenhuma privatização, nenhuma peculiaridade. Para isto tudo existem os momentos fora da missa. As procissões, as novenas, o canto, a banda, enfim, não é? O que se faz no interior aí de muitas cidades do Brasil. Mas na Eucaristia, não. Certo? É uma oração eucarística que deve ser respeitada de início a fim. E o povo
deve estar em pé após a consagração, porque o corpo do Cristo não é apenas crucificado, mas ressuscitado também. E ressuscitados com Cristo pelo batismo, nós temos confiança em Deus e estamos de pé durante a celebração. No meu tempo de criança não era assim. Ajoelhávamos para a consagração e ficávamos ajoelhados o tempo inteiro. Até a Não hora se da levantava. comunhão, não. Até na hora da comunhão, se levantava para comungar? Mas na hora do Pai Nosso levantava. Não se levantava Também nada. Não se levantava nada. Era um O Pai sacrifício. Nosso não era rezado por nós, era rezado só pelo Só padre. pelo padre. Em porque era latim, em voz baixa. Nos levantávamos para comungar e voltávamos para o banco e nos ajoelhávamos de novo. A participação do povo era numerosa, tal qual hoje percebemos, sobretudo nas grandes Sabe, cidades? nos anos 40, 50, até o início dos anos 60, a igreja mais ou menos era um ponto de reunião, uma espécie de meeting point, ponto de encontro, até social. Não havia ainda televisão, não havia ainda tantos canais, não havia muito o que se fazer à noite. Então a igreja era um ponto de apoio, um ponto de encontro. Quantas pessoas se encontraram na igreja e se casaram? Até para namorar servia a igreja. Sim, sim. Eu conheço muita gente que se encontrou em movimentos de igreja, se conheceram, se frequentaram e depois, mais tarde, se tornaram marido e mulher. Exatamente. Isso era um hábito muito presente, sobretudo lá no Nordeste. As pessoas iam à novena, as moças olhavam para os rapazes e estes para elas, e ali começou. Muita gente casou, né, com isso. Pois é. Hoje, as coisas não são mais assim. Certo? A igreja deixou de ser o único ponto de referência. O ponto de referência são as novelas. Os meios de comunicação. Na televisão, sobretudo, né? Então, sabe, as circunstâncias são outras. A vida é outra. O começo da sua pergunta era o que exatamente? Eu estava falando sobre a questão da... Não, na verdade foi uma colocação, né? Se o padre poderia acrescentar alguma coisa sua na oração eucarística. Privatizar a missa, não. E também, ele deve respeitar a liturgia do dia. E aí lembrei de uma outra pergunta que surgiu dentro desta grande pergunta, se no passado, no rito antigo, a nível de número, de quantidade de pessoas, se as pessoas participavam bem das missas. Uns sim, outros não. Agora, do jeito que participam hoje, não. Não havia sermão obrigatório. Na semana ninguém fazia sermão. Nos domingos, uns faziam, outros não faziam. Não era assim imposto. Né? Era um nada. Agora, o que faziam? Naquela ocasião, mas hoje não fariam mais nem isto. Naquela ocasião, entravam em movimentos. As mocinhas iam para a Pia União, das Filhas de Maria. As casadas iam para o apostolado da oração, os homens iam para a congregação mariana, se fossem jovens, se fossem já adultos, para os vicentinos e irmãos do Santíssimo. Para as confrarias, né? As diversas confrarias, e lá recitavam as devoções daquela confraria ou daquela associação. Era um pietismo. Se vivia mais um pietismo do que uma participação litúrgica. Olha, com toda a minha sinceridade, eu acho que o maior presente que Deus deu à igreja no século XX, e ainda recebemos os frutos, se bem que o diabo se enfiou por aí também,
foi o Concílio Vaticano II. A maior graça. É pena que depois Satanás, como sempre, se tem aproveitado disso aí para semear o joio, a erva má. E foi invertendo muita coisa, né? Infelizmente, isto aconteceu em toda parte, aconteceu aqui no Brasil também. Agora parece que estamos ressuscitando desses erros ou dessa extravagância, desses exageros que falsamente eram atribuídos ao concílio. Mas olha, por último, eu gostaria, temos mais quanto tempo ainda? Mais 1 minuto apenas. Eu gostaria de pedir aos sacerdotes que usem, primeiro, um paramento decente. Eles são notados, eles são vistos. Uma alva que vá realmente até o pé. Alva e tênis, paramento e tênis não combinam, não vão juntos. Há momentos para uma coisa, há momentos para outra. Que os seus sinais sejam sinais sérios. Não celebrar uma missa assim, não é? Sejam sinais sérios. Há momentos de celebrar com as mãos postas, há momentos de celebrar com as mãos abertas, mas sejam gestos dignos e não para serem olhados, mas para que o povo saia da igreja com uma alma cheia, com uma alma edificada e realizem fora da igreja o que Jesus fez com eles durante a Eucaristia celebrada. Sobre isto, voltaremos a falar no nosso próximo domingo. Até lá e uma boa semana a todos. A você e a sua família que sempre nos acompanha, um bom domingo, uma boa semana. Fique na paz do Senhor.